18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você que está na sintonia certa. Estamos juntos novamente com você. Começando mais uma semana e começando mais uma edição do 18 horas para você aqui no melhor Mix do Brasil, hein? Vamos juntos até às 7 da noite com a notícia, com a informação. Eu e Ari Guedes e Karime Leão aqui nos estúdios e em circulação por aí a equipe de jornalismo da Mix FM que produz, que faz, que elabora o programa 18 horas, que vai atrás da notícia e, mais uma edição para você nesta segundona, Karime. Começando, tudo bem com você? Tudo certo? Bom final de semana? Ficou em casa, né? Lógico, tudo ótimo, tudo lindo e maravilhoso. Mais uma semana começando. Muito obrigada pela sua companhia, você que sintoniza aí a programação da Rádio Mix. Boa noite, estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa de 18 horas. E uma boa noite especial para você que nos acompanha pelo aplicativo Mano, ao vivo. Pode conferir aí todo o programa ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Mix. E depois, se você ficou curioso, pode conferir também no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, e também no canal do YouTube do 18 horas. Karime, falando em aplicativo Mano, hoje, para quem estiver participando do aplicativo Mano, nós temos aí presentes pela participação, né? Exatamente. Para você que se destacar da multidão, temos 2 convites para a exposição Espaços Instagramáveis. Olha aí. Ou seja, são os espaços muito legais, feitos com 16 espaços montados lá na Praça Central do Amazonas Shopping, para você tirar fotos e colocar nas redes sociais. Tem hashtag, já tem tudo. Os espaços são muito maneiríssimos, super coloridos. Então, são 2 convites para você participar aí dessa exposição, tirar muitas fotos e arrasar nas redes sociais. São novos tempos, né, Karime? Está cheio desses espaços espalhados pela cidade de Manaus, sabia? Exato, pensando nas redes sociais, nas redes sociais, você chama a atenção das pessoas para um local para tirar fotos. Bastante interessante, Karime. Muito legal. Então, são 2 convites. Olha aí, que bacana. É só participar. Participe, se destaque na multidão. É isso, cara? Exatamente. 6 horas e 3 minutos. Muito boa noite mais uma vez para você em 100,7. Vamos juntos até às 7. Começando mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, independente, da polêmica, se Manaus está enfrentando ou não, aquela famosa e tão comentada segunda onda de Covid-19, que já vem sendo anunciada há algum tempo. O fato é que houve um aumento expressivo, sim, de novos casos e de internação na rede de hospitais privados. Pois é, Carlão, infelizmente esse é o quadro de Manaus. E ouvinte do programa 18 horas, você percebe esses números, essa realidade, Em apenas um mês, os hospitais privados de Manaus registraram uma alta de 68,9% na quantidade de pacientes internados com diagnóstico confirmado ou suspeito de Covid-19. E esse número é oficial, viu? Os dados constam nos boletins diários da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. E no último dia 13 de agosto, eram 74 pacientes internados entre diagnóstico positivo e casos ainda suspeitos em hospitais particulares. Já nesse domingo, dia 13 de setembro, o número era bem maior, 125 pacientes internados. Para efeitos de comparação, o boletim do dia 13 de agosto apontava 35 pacientes confirmados em Manaus, sendo 8 em leitos e 27 em UTI. Um mês depois, o número de pacientes em leitos era de 37, ou seja, maior que o número de internados, tanto em leitos quanto em UTI, no mês anterior. Bom, e se considerarmos aí apenas os casos graves, ou seja, aqueles que precisam de internação em UTI, o aumento nesse período de 30 dias foi de 22,5%, que representa a maior alta, está no número de leitos aí. O salto foi de 34 para 76, o que representa
representa um crescimento de 123,53%. É muita coisa. Bom, enquanto os números da rede particular crescem de maneira bem acentuada, os casos nos hospitais públicos também aumentaram, mas de maneira mais lenta. Há um mês, a Fundação de Vigilância em Saúde registrava 162 pacientes internados nos hospitais do governo do estado do Amazonas. Um mês depois, o número é de 188, um aumento de 16,05%. Essa explosão aí no número, de internações nos hospitais privados vem reforçar a informação divulgada pela presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, que é a Rosemary Pinto, que diz aí que as festinhas, as comemorações nas classes A e B estão fazendo os números de Covid-19 aumentarem sensivelmente no Amazonas. Bom, quem for nos bares, shoppings, restaurantes, flutuantes, vai chegar à conclusão que a pandemia não existe mais em Manaus, Tudo lotado, apinhado de gente, a grande maioria sem tomar as medidas de precaução, como o uso da máscara, por exemplo. Neste final de semana, uma festa reunindo 4.000 pessoas numa chácara no bairro de Flores foi interrompida pela polícia e 2 pessoas foram presas, como explica a repórter Nathalie Moraes. Em plena pandemia do novo coronavírus, a atitude de alguns grupos tem chamado a atenção, mas pelo péssimo exemplo. São pessoas que se reúnem em festas clandestinas em muitos bairros aqui de Manaus. Nesse fim de semana, a Central Integrada de Fiscalização da Secretaria de Segurança Pública interditou um evento clandestino que acontecia em uma chácara com pelo menos 4.000 jovens. No local, a polícia encontrou, além da grande aglomeração, adolescentes ingerindo bebidas alcoólicas. 3 adolescentes foram levadas para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Além disso, o dono da chácara também foi encaminhado à delegacia por vender bebidas alcoólicas para menores de idade. Outro evento que também chamou a atenção das autoridades policiais foi uma rave clandestina em um flutuante na orla do Tarumã, onde os policiais apreenderam diversas drogas sintéticas, como êxtase e LSD. 2 homens foram presos por tráfico de drogas, incluindo o proprietário do flutuante. Segundo o delegado Marcos Arruda, que presidiu as diligências, pelo menos 6 locais foram fechados nesse fim de semana e outros 2 foram autuados ou notificados. Identificamos não cumprimento de algumas medidas de caráter sanitário, como o uso de máscara, mas também, por outro lado, identificamos locais que estavam regularizados. Então, foram 2 equipes, uma equipe atuou na Zona Oeste de Manaus e outra equipe atuou na Zona Sul. Segundo Fabrício Barros, fiscal de Vigilância em Saúde de Manaus, a operação segue nas ruas fiscalizando as normas sanitárias. As orientações sanitárias, nós fiscais da Visa Manaus, juntamente com os fiscais da FBS, onde a gente aborda esses responsáveis por esses estabelecimentos hoje. Nós fizemos a orientação sanitária, a gente entra em contato com os donos desses estabelecimentos e, inicialmente, a gente vê dentro da lógica da pandemia, a questão da aglomeração, deles estarem respeitando o distanciamento mínimo e, evidentemente, também aproveitamos e procuramos saber se eles estão devidamente licenciados pela Visa Manaus. Informações sobre locais que apresentem aglomeração ou qualquer irregularidade podem ser repassadas ao 190. A CIF atua todos os fins de semana nas 4 zonas da cidade. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, é fato, Os números mostram que a Covid-19, voltou sim a matar mais gente aqui em Manaus e muita gente, inclusive hoje nós conhecemos no nosso ciclo de amizade, elas estão contaminadas. Então, minha gente, vamos reforçar aí as medidas de prevenção, não custa nada, vamos evitar que esses números cresçam ainda mais, evitar que Manaus vivencie um novo colapso no sistema de saúde, como nós já vivenciamos, e não é nada fácil isso acontecer. Então, vamos evitar, é simples, é só tomar todas as medidas de prevenção, E no sistema funerário também, vamos evitar que aquilo volte a acontecer. E isso vai depender de quem? De cada um de nós, Karine. Pois é, Carlão, e no fim da tarde de hoje, o secretário estadual de saúde, Marcelo Campelo, testou positivo para a Covid-19. Ele começou a sentir os primeiros sintomas no final de semana e desde então está em isolamento em casa. O teste para a Covid-19 deu positivo no final da tarde de hoje. Marcelo está
está em observação médica e não tem apresentado maiores manifestações da doença, aquelas manifestações mais graves, a não ser mal-estar e dores no corpo. Então, e ainda hoje, Karime, né, nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas. Estamos esperando apenas a divulgação do boletim da Fundação de Vigilância em Saúde. Você está ouvindo 18 horas. Para os magistrados do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, a livre manifestação do voto em Manaus está ameaçada pela ação de facções criminosas. E para que os eleitores, né, possam votar com tranquilidade agora em novembro, sem precisar ceder a algum tipo de ameaça, o TRE aprovou um pedido, né, de ajuda para chamar a Força Federal para atuar em certos bairros complicados aqui de Manaus, nestas eleições. A repórter Cíntia Blink tem mais informações sobre essa decisão e nós vamos conferir agora. A juíza da primeira zona eleitoral, Margarete Rose Cruz, entende que parte da população de Manaus não se sente segura para votar nas eleições municipais, por conta da ação de facções criminosas. Por isso, ela propôs, e todos os magistrados do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas aprovaram, um pedido para que as forças federais atuem em alguns bairros de Manaus. Essa é uma alternativa, uma vez que a segurança do estado do Amazonas não disponibiliza pessoal. Para a juíza, o local em que a Força Federal vai trabalhar, abre aspas, abrange bairros que sofrem por conta das ameaças de criminosos e pela presença de representantes de facções criminosas, impondo suas forças e amedrontando a população. Fecha aspas. O deputado Dermilson Chagas não acredita que a ameaça tenha tanto efeito assim. Eu não acredito que esteja ameaçado, mas temos que ter cautela, temos que ter segurança, tem que chamar a segurança nacional realmente. Hoje existe deficiência em vários quadros da polícia e isso é só para reforçar. Não tenho certeza que isso só vai ajudar a colaborar, mas ameaçar, eu acredito que não. Já o promotor de justiça do Amazonas, Flávio Mota, que também é membro do Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 Eleitoral, diz que esse receio da juíza é justificado. Nas últimas eleições nós temos visto que realmente criminosos têm assustado, amedrontado alguns eleitores em algumas zonas eleitorais que se localizam em bairros onde são considerados como zonas vermelhas, né, onde o tráfico de drogas exerce alguma influência. Eu vejo essa solicitação do TRE mais como uma segurança, uma forma de dar segurança e paz e tranquilidade para o eleitor, para que o eleitor no dia da votação possa exercer seu voto com tranquilidade e sem qualquer forma de pressão, sem qualquer forma de ameaça. Essa está longe de ser a primeira decisão do TRE Amazonas nesse sentido. Ainda esse mês, o tribunal chamou a ajuda da Força Federal para mais de 20 cidades do interior. E o motivo é o mesmo: a omissão do governo de Wilson Lima, que não chegou a apresentar um plano de ação para a segurança nas eleições de 2020. A reportagem procurou a assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas para saber o motivo dessa omissão do Estado. Mas, até agora, não tivemos nenhum retorno. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, o fato é que em certas áreas de Manaus, quem manda mesmo, quem determina tudo, são as facções criminosas. Não tem como negar essa realidade. As forças de segurança sabem muito bem disso e não é de hoje. Por ter milhares de integrantes, essas facções têm força sim no processo eleitoral. E se não houver intervenção das forças federais, elas vão transformar áreas de votação em feudos, comprometendo o livre exercício do voto. O que realmente deveria acontecer, né? Uma ação do Estado brasileiro, né? De um modo geral aí, né? Intensiva para acabar de uma vez por todas com essas facções criminosas que estão aí dominando praticamente o país, né? De norte a sul, de leste a oeste. E num Estado de direito não há espaço para poder paralelo acontecer e predominar, ok? Para facções comandando aí a vida dos cidadãos. Você está ouvindo 18 horas. E hoje foi divulgada mais uma pesquisa eleitoral.
Segundo o Instituto Pontual, o ex-governador Amazonino Mendes, do Podemos, mantém liderança com o dobro de vantagem do segundo colocado. Se as eleições fossem hoje, Amazonino Mendes, do Podemos, teria 31,6% contra 15,8% de Davi Almeida, do Avante. E o terceiro colocado seria o deputado federal Alberto Neto, do Republicanos, que aparece com 6,8%, seguido de José Ricardo, do PT, com 6,7%. O quinto colocado é Alfredo Nascimento, com 5,5%. E num segundo turno, Amazonino Mendes também vence em todos os cenários. Contra Davi Almeida, Amazonino teria 45,7% contra 30,6% de Davi Almeida. No embate com Alberto Neto, Amazonino teria 48,7% contra 26,5% de Alberto Neto. Bom, e se a disputa, de segundo turno fosse entre Amazonino Mendes e o candidato do PT, José Ricardo, por exemplo, Amazonino teria 51,6% das intenções de votos e José Ricardo 21%. A diferença seria ainda maior se a disputa fosse entre o ex-prefeito Alfredo Nascimento, do PL. Amazonino venceria com 55,2% dos votos contra 14,1% de Alfredo Nascimento. O Instituto Pontual entrevistou 1.066 eleitores entre os dias 8 e 14 de setembro aqui em Manaus. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE com o número AM 01428/2020. 18 horas. Bom, e agora, nós já estamos aí, praticamente, Manaus já está entrando na reta final das convenções partidárias com 12 candidatos aí já definidos a prefeito, Tá praticamente definido aí, 12 candidatos a prefeito. Ainda há, é claro, algumas dúvidas. Uma delas é Josué Neto, do PRTB, se ele será mesmo candidato a prefeito ou não. A outra é se o Orsini Júnior, do PMN, renuncia para ser vice de Alberto Neto. Resta saber ainda o nome também do vice de Amazonino Mendes e também o vice de Alfredo Menezes, do Patriota. Carlão, e o prazo aí para a realização das convenções termina agora, quarta-feira. E até lá, todos os candidatos com seus respectivos vices vão ser conhecidos. Vão ser 12 candidatos a prefeito, 12 candidatos a vice e mais de 1.000 candidatos à Câmara Municipal de Manaus. Mas os candidatos mesmo só vão poder, começar a pedir votos nas ruas e nas redes sociais a partir do dia 27 de setembro, quando começa a campanha oficialmente, ok? Na TV e nas rádios. A propaganda eleitoral começa no dia 9 de outubro. Serão 35 dias de campanha nas TVs e nas rádios. Você está ouvindo 18 horas. E a CPI da Saúde quer mais tempo para concluir os trabalhos. Depois de desvendar o esquema de corrupção da compra dos ventiladores pulmonares, de apresentar à população o problema de prestação de serviço via processo indenizatório, o que agora investiga o trabalho das organizações sociais nos hospitais do Amazonas, os membros da CPI vão pedir mais 60 dias de prorrogação das atividades ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Isso quer dizer aí que cabe ao plenário, com os 24 deputados estaduais, dizer se a CPI pode continuar ou não. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Cíntia Blink. A CPI da Saúde vai pedir mais 60 dias de prorrogação dos trabalhos para o plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Mas a decisão não foi unânime nem entre os 5 deputados que formam a comissão. No que dependesse do deputado Dr. Gomes, a CPI da Saúde não pediria esse tempo a mais. A CPI cumpriu ou está cumprindo o seu papel a que se propôs. Nós ainda temos aí aproximadamente umas 3 semanas, mais ou menos, e acredito que se nós dermos celeridade nas oitivas que estejam faltando, acredito que não haverá necessidade de prorrogação, Então eu quero deixar claro que nós já vamos entrar agora num período eleitoral
Então, eu respeito muito a opinião dos companheiros, mas eu quero me manifestar contrário à prorrogação, entendendo que nós vamos entrar num período eleitoral e 120 dias, portanto, um quarto de um ano já é suficiente. Para refutar a posição do parlamentar da base governista, o presidente da CPI, deputado delegado Péricles, disse que seria bom ter sempre uma comissão como essa na Casa Legislativa. E deveria permanecer aí com outras situações também, seja na segurança pública, na educação e em outros segmentos. Então é importante sim nós prorrogarmos essa CPI para trazermos mais casos irregulares que existem nesse governo e em governos anteriores, para que a gente possa mostrar para a sociedade todos os erros que existem e que podem ser corrigidos daqui para frente. Então quem ganha é a população do estado do Amazonas, quem ganha é a saúde do nosso estado. Por isso eu também eu apresentei e peço em plenário que os demais colegas possam aprovar a prorrogação. Agora cabe ao plenário, que já se mostrou fiel ao governo de Wilson Lima, como no episódio do processo do impeachment, dizer se a comissão pode ou não pode continuar investigando possíveis desvios de dinheiro na Secretaria de Saúde. Cíntia Blink, para o 18 horas. E durante uma fiscalização, o deputado Wilker Barreto, membro da CPI da Saúde, verificou que o governo de Wilson Lima comprou produtos hospitalares mais caros na pandemia que os materiais adquiridos pela Organização Social e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. E uma das compras constatadas foi a de macacão profissional, vendido a R$ 215 a unidade para a Central de Medicamentos do Amazonas, enquanto que a Organização Social comprou a R$ 140. Para o parlamentar, o governo errou, já que a Central de Medicamentos compra em maior quantidade que a Organização Social. Mas ficou claro aqui para nós da CPI é que tivemos compras de material praticado pela SEMA muito mais cara, por exemplo, que para a OS. E eu quero lembrar que a OS vive exclusivamente de recursos públicos. Então, informei aqui o coordenador que a CPI, eu vou, como membro, pedir a glosa desses pagamentos, porque ele não pode fornecer um macacão a R$ 140 para a OS e vender para a SEMA a R$ 215, no mesmo período agora do Covid. Você está ouvindo 18 horas. E no município de Codajás, interior aqui do Amazonas, a justiça autorizou um paciente diagnosticado com câncer em estágio avançado de adquirir a conhecida pílula do câncer. E na decisão, o magistrado argumentou que levou em consideração questões íntimas do ser humano e o chamado direito de tentar. A repórter Júlia Gomes conta os detalhes pra gente. Uma esperança, uma chance de viver. É o que muitos pacientes com doenças graves ou sem cura desejam, mesmo que o método utilizado não tenha sua eficácia comprovada cientificamente. E justamente a esperança levou o juiz titular da comarca de Codajás, Geildson de Souza Lima, a autorizar que um paciente diagnosticado com câncer em estágio avançado a adquirir a conhecida pílula do câncer, a substância sintética fosfoetanolamina, como alternativa auxiliar de tratamento. Então eu entendi que diante do quadro que foi apresentado, deveria prevalecer a liberdade dele, a autonomia individual dele de escolher o tratamento que ele quer seguir, né? E não simplesmente diante de uma burocracia ou de uma incerteza científica, ele simplesmente ficar esperando pelo pior, né? Que seria a morte. A substância não tem registro na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por isso não pode ser importada de forma legal, sendo necessária a autorização da Justiça. Na decisão, o juiz Geildson de Souza Lima argumentou que levou em consideração questões íntimas do ser humano e o chamado direito de tentar, que seria o direito do ser humano a tentar todas as formas possíveis de preservar sua própria vida. O advogado, ele invocou um direito conhecido como direito de tentar, que em pesquisas através da Rede Mundial de Computadores existe amparo através de alguns doutrinadores e também até mesmo jurisprudência, tanto aqui no Brasil de forma mais reduzida como também nos Estados Unidos. E eu achei interessante a abordagem feita pelo causídico
porque o pedido do autor, ele na verdade ele não está relacionado apenas ao direito à saúde, né, que é garantido pela Constituição. Eu não foquei apenas nesse aspecto, mas sim a outros direitos e a outros valores que são caros ao próprio ser humano, como o direito à esperança e até mesmo o direito de tentar. Para a advogada Marisa Lustosa Ribeiro, especialista em direito médico, o direito de tentar a cura é genuíno. Contudo, na esperança de consegui-la, pacientes e familiares acabam esquecendo dos riscos que podem causar. Então, o Poder Judiciário precisa exercer o controle e análise desses riscos e custos envolvidos de forma imparcial e sem considerar apenas o lado emocional e humano, porque há riscos graves envolvendo tudo isso. Fragilizar a exigência do controle de segurança e registro dos medicamentos no Brasil, na minha opinião, é um passo para trás na nossa história. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Procuradoria-Geral da República apresentou nesta segunda-feira ao Superior Tribunal de Justiça nova denúncia contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC. A acusação desta vez é por organização criminosa. De acordo com a Subprocuradora-Geral da República, que é a Lindora Araújo, que assina a peça, o grupo criminoso do qual Witzel é acusado de fazer parte, atuou nos mesmos moldes existentes em relação às demais organizações criminosas que envolveram os últimos 2 ex-governadores. A subprocuradora Lindora Araújo é a mesma que denunciou o governador Wilson Lima também de liderar uma organização criminosa que roubou recursos da saúde pública do Amazonas. Ela chegou a pedir a prisão do governador Wilson Lima em junho, durante a Operação Sangria, mas o ministro Francisco Falcão, do STJ, achou que não era o momento. E segundo a revista Veja, nova denúncia contra o governador do Amazonas deve estar saindo do forno nas próximas semanas, inclusive. Denúncia também assinada pela subprocuradora Lindora Araújo. 18 horas. Agora são 6 horas e 27 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Abrindo a playlist do 18 horas desta segunda-feira com 2 grandes nomes do pop internacional, que é o Calvin Harris e The Weeknd, né? Lançaram aí há 2 semanas a primeira parceria do single Over Now. E a música ganhou aí um videoclipe animado. Então vamos abrir a playlist desta segunda-feira aqui do programa 18 horas com Over Now. Legal, em 6 horas 31 minutos, você está no melhor mix do Brasil, a primeira da playlist, hein? Conferimos aí Calvin Harris e The Weeknd, a música Over Now, no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, e agora em segundona, nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite aí, né? De segunda-feira. Como é que será? É com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 36 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar pode chegar a 72%. Mix. E o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas entra na justiça contra a decisão do governo do estado de cortar salários dos professores que permaneceram no trabalho remoto durante o retorno das aulas presenciais. A decisão do sindicato veio depois do governo do estado pedir na justiça o cancelamento da greve da categoria e também o corte de salários dos dias em que os educadores não compareceram aos seus locais de trabalho. Mas, de acordo com o sindicato, eles não deflagraram greve, sim a permanência do ensino remoto. A categoria denuncia perseguição do governo do estado e punições, como retirada de cargas adicionais dos educadores. É o que afirma a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues. Vamos conferir. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, Sinteam, recorreu à justiça contra essa medida do governo em cortar o salário dos professores que aderiram à paralisação e deram continuidade às suas aulas remotas. Infelizmente, a Secretaria Estadual de Educação, na pessoa de seu secretário, vem perseguindo os trabalhadores e vem cumprindo as suas promessas de corte de salário e de algumas punições, como retirada das cargas adicionais, mudanças de trabalhadores de local de trabalho.
Portanto, essa gestão é uma gestão que vem perseguir cruelmente os trabalhadores, sem levar em consideração as vidas e os valores que estes representam para a sociedade. E entramos em contato com a Secretaria de Educação do Estado sobre as denúncias do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. Você está ouvindo 18 horas. E o Código de Defesa do Consumidor completou em 30 anos e muita coisa mudou ao longo dessas 3 décadas. Exatamente, Carlão. A relação mudou toda, né? Hoje o consumidor tem muito mais direitos, lógico. A gente nem sonhava com isso algum tempo atrás, né? E com a pandemia, por exemplo, as vendas na internet triplicaram. E por isso, algumas leis de proteção ao consumidor precisaram ser revistas, é claro, né? E se você é adepto a esse tipo de compra online, fique atento às dicas na reportagem de Nathalie Moraes. Com a pandemia da Covid-19, o aumento do comércio eletrônico chegou a 70%. A dona de casa, Raquel Araújo, é uma das adeptas às compras online. Hoje, ela resolve tudo ou quase tudo com apenas um clique. Para mim é mais confortável, mais seguro, principalmente em tempos de pandemia, e é algo que eu vou, de certa forma, prolongar por mais um tempo até as coisas voltarem ao novo normal. O comércio eletrônico em todo o Brasil faturou 56% a mais nos 8 primeiros meses deste ano, no comparado com o mesmo período no ano passado. Com o maior número de vendas, aumentou também o número de reclamações em quase 100% de queixas de consumo na internet. As maiores reclamações são sobre a demora para a entrega dos produtos, além de cobranças abusivas. O administrador Lucas Esmeraldo contou que o consumidor pode sim se enganar na hora da compra, até porque não está vendo o produto de fato. Com o produto em mãos para saber suas reais dimensões. Eu pude simplesmente vejo uma foto, um vídeo e a descrição das suas dimensões e características, o que pode me induzir a erro. O Código de Defesa do Consumidor vai justamente me proteger, fazer com que eu tenha direitos equivalentes e que eu possa me arrepender em 7 dias a partir do recebimento desse produto. Segundo o secretário nacional do consumidor, Leonardo Marques, hoje é obrigatório que as plataformas de comércio eletrônico identifiquem os dados dos vendedores e passe eles ao consumidor caso haja eventual dúvida sobre o produto adquirido. De modo que o consumidor tenha, de antemão, antes da realização da compra, acesso aí às informações sobre com quem ele estaria comprando, quem é o responsável pela oferta, e assim temos mecanismos mais eficazes para a prevenção de ofertas, práticas e outras condutas abusivas aí que possam configurar violação às normas do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor que se sentir lesado pode procurar seus direitos no PROCON mais próximo ou utilizar a plataforma consumidor.gov.br. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o governo federal promete, apresentar em breve propostas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira, muito importante. A expectativa é do vice-presidente da República, Milton Mourão, que também é responsável pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal. As informações são da agência do Senado. Mourão informou que o colegiado vai se reunir no próximo mês para discutir o assunto, devendo comunicar só depois as decisões para os governadores da região e para a sociedade civil. 18 horas. Com cerca de 120 mil domicílios do Amazonas não tem água encanada, Simplesmente não tem água encanada. É o que aponta a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE. O número coloca o estado do Amazonas como o 21º no ranking da proporção de domicílios com água encanada em todo o país. E os dados estimam 1,12 milhão de domicílios no Amazonas e 657 mil domicílios em Manaus. A pesquisa foi realizada entre agosto de 2019 e fevereiro de 2020. Economia.
E a Caixa Econômica Federal depositou hoje o saque emergencial do FGTS para os trabalhadores nascidos em novembro. O pagamento será feito na conta poupança social digital, aberta automaticamente pelo banco em nome dos beneficiários. O valor do saque é até até R$1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas do FGTS, em até R$1.045. No total, cerca de 37,8 bilhões de reais estão sendo liberados para aproximadamente 60 milhões de pessoas. 18 horas. Olha, os Estados Unidos liberaram voos vindos do Brasil em todos os aeroportos, mas o turismo continua suspenso. Pois é, e o vice-presidente do turismo da Associação Brasileira de Agências de Viagens, Jaime Mendonça, diz que essa flexibilização é o primeiro passo para a retomada do turismo de brasileiros aos Estados Unidos. Atualmente, né, até antes dessa notícia, o Brasil, os voos que vinham do Brasil só poderiam pousar em 15 dos 149 aeroportos internacionais que tem nos Estados Unidos. Então isso já caiu, né? Então hoje os voos que saem do Brasil podem chegar em qualquer um aeroporto internacional dos Estados Unidos, mas ainda não foi liberado para o cliente que vai a turismo ou que vai a negócios para os Estados Unidos, né? Então, para você embarcar num voo desse, você tem que ser cidadão americano, ter um green card ou então um visto de trabalho, né? Então, essas seriam as restrições, mas isso daí é um primeiro passo. 18 horas. Política. E o pré-candidato a prefeito de Manaus, Davi Almeida, ex-governador, do Avante, do partido Avante, Davi Almeida, testou positivo para o novo coronavírus. Ao começar a sentir sintomas, na manhã desta segunda-feira, ele procurou por uma unidade de saúde onde fez o teste rápido. Por recomendação médica, com medidas de distanciamento social, Davi Almeida suspendeu a sua agenda de trabalhos da semana. Medicado, ele está se tratando em casa com sintomas leves da doença. 6h40 em Manaus. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Também a segunda da playlist de hoje em 100,7. Nós vamos aí com a dupla de dance britânico Groove Armada. Está de volta aí com a faixa Lover for Now, que é um flashback aí, é um dance pop com muita referência lá nos anos 80. Pois é, Carlão, mas o clipe é super animado e mostra também um reflexo bem atual da cultura de distanciamento social. Então vamos conferir a segunda da playlist de hoje aqui do 18 horas, Lover for Now. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, são 6h44, a segunda da playlist, hein? Curtimos aí mais uma, né? Bacana aqui na programação da Mix, do melhor Mix do Brasil, Groove Armada e Todd Edwards, a música Love for Now em 100,7. Mix. Bom, é hora, né, de saber aí a previsão do tempo, agora para amanhã. Amanhã, terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Teremos aí, será um dia de chuva, Carime Leão. Previsão do tempo com Carime Leão. Previsão do tempo. Carlão, verão amazônico, chove todo dia, né, gente? Segundo informações do Clima Tempo, sim, amanhã teremos sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar pode chegar a 70%. 6h45. Boa noite. Mix. Bom, e após o primeiro mês, né, de atuação, a base fluvial Arpão, com suas equipes de policiais, já prenderam 27 infratores e 3 adolescentes e efetuaram apreensões de entorpecentes e crimes ambientais que totalizam aí prejuízo de mais de 4,2 milhões de reais para o crime organizado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. E durante as ações foram retirados das mãos de traficantes mais de 200 quilos de
entorpecentes entre maconha e cocaína e apreendidos mais de 8,3 toneladas de carne de caça de animais ameaçados de extinção e protegidos por lei, como pirarucu e jacaré. Além disso, foram apreendidos 50 ovos de tracajá e 5 quelônios. Foram aplicadas R$676 mil de multas por crimes ambientais. E a base, conta com um efetivo de policiais civis entre delegados, investigadores e também escrivães, militares dos batalhões especializados da Polícia Militar do Amazonas, a Polícia Federal também em perícia criminal, Corpo de Bombeiros presente, a Força Nacional e também servidores do IBAMA. 18 horas. Olha, o Amazonas completou nesse domingo 6 meses, de pandemia do coronavírus. São 6 meses de agonia com essa pandemia aqui no Amazonas. O primeiro caso da doença em 13 de março até agora, já são quase 130 mil infectados. Pois é, e ao registrar o primeiro caso, o governo garantiu que o Amazonas estava preparado para enfrentar a pandemia. Mas em menos de um mês, o sistema de saúde do estado colapsou. A repórter Odiné Araújo faz uma retrospectiva desses 6 meses, que com certeza jamais serão esquecidos, principalmente para as famílias dos quase 4 mil mortos por Covid-19 no Amazonas. Sexta-feira, 13 de março, o Amazonas registrou o primeiro caso do novo coronavírus. Uma mulher recém-chegada da Europa, conforme anunciou o governador Wilson Lima. Não há motivos para pânico ou decisões extremadas, o que ao invés de ajudar, poderia prejudicar as ações em saúde. Desde novembro que nós estamos tomando todas as medidas preventivas, porque é nesse período do ano em que surge a maioria dos casos de gripes e resfriados. E as nossas ações foram intensificadas por causa do coronavírus. O então secretário de Saúde do Estado, Rodrigo Tobias, juntamente com o governador, garantiu que o Amazonas tinha leitos de UTI suficientes para enfrentar a pandemia. Atualmente, nós temos um número de leitos suficiente para acomodar um número considerável de casos. Esse número ele pode oscilar de 1 a no máximo 5 casos. Mas se a gente tiver um número maior, nós temos um planejamento que é de triplicar a oferta de leitos de UTI para a população do estado do Amazonas. Mas o Amazonas não tinha leitos suficientes e nem estava preparado, como garantiu o governo. Em menos de um mês de pandemia, o sistema público de saúde colapsou. O Delfim Aziz, hospital destinado para atender só casos de Covid-19, não deu conta de tantos infectados. E isso porque, segundo a CPI da Saúde, só operou com 50% de sua capacidade. Aí o vírus se espalhou por todas as unidades de saúde de Manaus, através das salas rosas, até que entre abril e maio, o mundo inteiro viu o cenário de horror na saúde do Amazonas. Caminhões frigoríficos instalados ao lado dos hospitais para armazenar corpos mortos por Covid ao lado de pacientes nos hospitais, aguardando horas até serem removidos para as câmaras frigoríficas, corpos empilhados do lado de fora das unidades de saúde, caos também no serviço funerário, sepultamentos que passaram de 30 para mais de 100 por dia. Faltaram coveiros, covas e até ameaça de espaço para sepultamentos. Covas coletivas tipo trincheira e depois o sepultamento em camadas com caixões enterrados um em cima do outro revelaram o completo despreparo do Estado para enfrentar a pandemia. Fora as manifestações de trabalhadores da saúde por EPIs, os escândalos envolvendo compra de ventiladores mecânicos superfaturados, aluguel milionário do Hospital Newton Lins, lavagem milionária de roupa hospitalar e até a operação da Polícia Federal na sede do governo e da Secretaria de Saúde. Hoje, apesar da aparente normalidade, com o retorno do funcionamento de quase tudo, apenas 7,2% de toda a população do Amazonas foi testada, ou seja, dos mais de 4 milhões de habitantes do estado, pouco mais de 300 mil fizeram exame de Covid, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. Nesses 6 meses de pandemia, já são mais de 127 mil infectados, 45 mil só em Manaus, 3.892 mortos, 224 internados e mais de 15 mil doentes sendo acompanhados pelo estado. Volto com vocês.
Você está ouvindo 18 horas. Olha, o Tribunal de Justiça do Amazonas editou nova portaria fixando a volta das atividades presenciais para o dia 5 de outubro. A área criminal será a primeira a retornar ao trabalho presencial no Judiciário Amazonense. Todas as unidades com competência criminal comuns e especializadas do Tribunal de Justiça do Amazonas, como por exemplo as 3 varas do Tribunal de Júri, as 2 varas especializadas em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes e os 3 juizados Maria da Penha, da comarca de Manaus, vão iniciar as atividades presenciais no próximo dia 5 de outubro. Também voltarão nesta mesma data as unidades administrativas cujo atendimento não pode ser realizado exclusivamente de forma remota. A determinação consta na portaria publicada nesta segunda-feira no Diário da Justiça Eletrônico. A alteração decidida durante sessão do Tribunal do Pleno foi na última terça-feira. Na decisão, os desembargadores Hamilton Saraiva e Délcio Santos ressaltaram que as unidades com competência criminal estão enfrentando muitas dificuldades desde o início da pandemia, com as medidas de isolamento social, com audiências e julgamentos prejudicados. Já as demais unidades do tribunal ainda não têm data para retornar às atividades presenciais, portanto, continuarão trabalhando de forma remota, mas haverá uma portaria específica para essa retomada. 18 horas. E algumas agências do INSS reabriram nesta segunda-feira em todo o país. Isso depois de quase 6 meses fechadas por conta da pandemia de Covid-19. Aqui no Amazonas, 12 agências voltaram a ter atendimento presencial. Mais de 30 mil amazonenses aguardam na fila para obter o benefício. Os detalhes na reportagem de Júlia Gomes. Das agências do Amazonas, apenas 12 voltaram a funcionar com atendimento presencial, 6 aqui da capital e as demais no interior do estado, nos municípios de Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Iranduba, Manacapuru, Parintins e Tefé. Nessa primeira fase de reabertura, somente os atendimentos agendados previamente serão realizados nas agências. O serviço de perícia médica segue suspenso, como explica o gerente executivo do INSS em Manaus, Raimundo Pereira. O serviço de perícia médica está sobrestado, aguardando uma nova inspeção da Subsecretaria de Perícia Médica Federal em nossas agências para que a gente possa disponibilizar esse serviço presencial de atendimento do perito médico. Mais de 30 mil amazonenses aguardam na fila para obter o benefício. Eles esperam a análise do servidor do INSS ou o cumprimento de exigências por parte do segurado. Para ser atendido presencialmente, é necessário realizar agendamento prévio pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. O gerente executivo do INSS Manaus, Raimundo Pereira, fala sobre o agendamento. Todos os dias, de segunda a sexta, das 7 horas às 13 horas, essa é a janela de atendimento presencial que nós temos. Então, cada servidor que nós temos disponíveis nas nossas agências cumprem 8 agendamentos diários em serviços administrativos, que é o cumprimento de exigência ou justificativa administrativa. E esse cumprimento também de exigência pelo canal expresso, nós temos 36 vagas diárias para cada agência. Para evitar aglomeração dentro ou fora das agências, os segurados sem agendamento não serão atendidos. Alerta o INSS. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. 6h54 em Manaus. Olha só, em Victoria Monet se uniu ao DJ Khaled e ao cantor SD Lewis para falar aí de alegria e também um pouquinho de tristeza na música Experience. E a música tem uma pegada vibrante e também sentimentalista. Vamos conferir encerrando a playlist de hoje aqui do 18 horas com Experience. Tudo bem, 6h57, Victoria Monet, DJ Khaled e XD Lewis, a música Experience, fechando a playlist do 18 horas de hoje aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no nosso estado, Amazonas e no país com Karine Leão.
E o Amazonas registrou nesta segunda-feira 275 novos casos de Covid-19 e 6 mortes pela doença ocorridas nas últimas 24 horas, elevando para 3.898 o total de mortes no estado por Covid-19. Agora já são 127.407 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus no estado do Amazonas, sendo que 45.461 em Manaus e 81.946 no interior do estado. 108,63 pacientes já se recuperaram da Covid-19 no Amazonas. 108.063 pacientes já estão recuperados da doença aqui no estado do Amazonas. Bom, e neste domingo, a Organização Mundial da Saúde registrou um novo recorde no aumento de infecções de Covid-19 no mundo, com 308 mil notificações nas últimas 24 horas. O recorde anterior havia ocorrido no dia 6 também deste mês, com 307 mil novos casos. Segundo o órgão, cerca de 5.500 pessoas morreram nas últimas 24 horas e a cifra total de mortes da pandemia no mundo chegou a 917 mil vítimas. E nesta segunda-feira, segundo os dados das Secretarias de Estado de Saúde, os casos de morte aqui no Brasil já somam 131.736 mortes registradas pelo novo coronavírus. E os casos diagnosticados somam 4.335.066 casos registrados. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. No último dia 11, sexta-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, informou que recebeu 3 pedidos de envio de tropas federais para garantir a segurança nas eleições municipais de novembro. Até sexta-feira foram recebidos pedidos da Justiça Eleitoral do Amazonas, Mato Grosso do Sul e Maranhão para 106 municípios ao todo. Cabe ao ministro Luiz Roberto Barroso analisar as requisições. Os pedidos de forças federais são formulados pelos tribunais regionais eleitorais para garantir a normalidade da eleição, o livre exercício do voto e o bom andamento da apuração dos resultados. Após receber o pedido de requisição de tropas federais, o TSE costuma deferir a medida. No caso do Amazonas, a Justiça Eleitoral alegou ação de facções criminosas ameaçando o livre exercício do voto. O pedido denuncia mais uma vez a falta de segurança pública no estado e a falta de ação contra o crime organizado. Os eleitores vão às urnas para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores e precisam da segurança necessária para poder votar com liberdade. Mas para a Justiça Eleitoral, o governo do Amazonas não tem competência para garantir esse direito ao seu povo. Por isso, pediu a presença das forças federais no estado. Vamos torcer para que as forças federais venham para o bem do povo. 18 horas. Karime, 7 horas e 1 minuto, hein, Karime? Nós temos aí, né, os Felizardos que faturaram no Mano. Exato, Felizardo. Muito obrigada pela sua participação. Exato, Arthur Tapajós faturou aí os 2 convites. É o nosso convidado para conferir lá a exposição de espaços instagramáveis para você sair bonito na sua rede social. Valeu! Instagramáveis para mim é novo, mas tudo bem. Boa! Gente, um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã é terça e a gente volta com você a partir das 6 da tarde aqui no Melhor Mix do Brasil com mais uma edição do programa 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil.